Fala, gente! Semestre 4, a gente vai dar uma recuperada na aula do dia 2, certo? Porque não estava previsto que a gente ia perder aquele dia. Foi uma fatalidade, né? Falta energia. E para que o nosso calendário não seja prejudicado, né? Eu vou passar por altos aqui o que a gente deveria ter visto no sábado, dia 2. E vocês acompanhem aí, certo? Vamos ter alguns exercícios que, se der tempo, eu vou querer receber mais tarde. Bom, a gente estudou na aula passada la condition et l'hypothèse, né? Que está nesse quadrinho aqui, certo? Tem duas coisas que a gente precisa estudar aí. A primeira delas, la condition, né? A condition, ela é uma frase que começa com si, certo? Mas que ela é mais próxima da nossa realidade. Como assim? Você veja aí que a fórmula para a gente formar a condição é o si, com um verbo no presente, e a partir dessa condição a gente vai ter uma hipótese no presente ou no futuro, certo? Como, por exemplo, si je travaille, j'ai de l'argent. Então, quando a gente coloca a hipótese para ser formulada no presente, a gente está dentro de um plano mais real, né? É uma situação que ela pode ser uma situação hipotética, mas que ela pode acontecer eventualmente. Basta um esforço, né? Como, por exemplo, si j'étudie, j'aurai des bonnes notes. Okay? Então, aí é uma outra condição que a gente pode formular no presente e que vai ter uma consequência futura. Então, quando a gente usa a hipótese no presente, vamos ter uma hipótese mais próxima da nossa realidade, mais próxima do plano do real. O segundo ponto que a gente viu aí foi a hipótese. A hipótese, ela é mais distante da realidade. Porque aí a gente vai ter o imparfait, acompanhado da frase que começa com si. Quando a gente usa o imparfait, a gente tem um distanciamento maior da realidade. Então eu digo, si j'avais de l'argent, je t'aiderais. Então quando a gente usa o imparfait, a gente se distancia mais do plano do real. É algo que não depende das minhas forças para acontecer. É algo que eu vejo já como algo mais improvável, mais impossível que aconteça. Certo? É importante também que a gente não faça traduções ao pé da letra, porque fica esquisito. Certo? Então você tem que simplesmente lembrar. Se a minha hipótese começa com presente, o resultado dela é mais próximo do presente, ou seja, presente ou futuro. Se ela começa com un parfait, eu vou para o plano mais abstrato, né? Je t'aiderai, a gente usa o conditionnel, então conditionnel é algo que poderia acontecer, mas não acontece justamente porque o presente não está alterado. Ok? Então vamos para a segunda parte. Temos alguns exercícios aí, algumas frases que eu gostaria que vocês completassem. Si vous détestez le sport, si des amis m'invitent à dîner chez eux, si je sors ce soir. E reparem aí que todas as frases começam com si no presente. Então a resposta ela tem que ser adequada. Você não pode fugir da realidade. Segundo exercício de hypothèse. Si je faisais un petit effort, certo? Esse un aí é com N, certo? É porque o corretor não deixa a gente colocar com N. Si la maladie n'existait pas, et si je gagnais au loto, certo? Aí a gente tem hipóteses que começam com si e imparfait. Então, adequem e me entreguem na próxima aula. Depois a gente vê demande poli e conseil. Vocês lembram que o condicional ele tem essa função de suavizar um pedido, não é? Você fica um pouco rude se eu chegar numa loja e disser, por exemplo, je veux une chaussure.
Je veux une paire de chaussures. Eu não posso dizer que eu quero um par de sapatos, porque isso pode soar um pouco rude. Mas eu posso dizer je voudrais. Je voudrais, ele suaviza o meu pedido. Isso aí é algo que vocês já sabiam. Mas temos aí o condicional, ele vai servir também, como a gente vê no ponto 2 aí, para expressar uma sugestão. Nous pourrions aller au concert de Diams. Je préférerais qu'on aille au théâtre. Então é uma maneira de você jogar uma sugestão de um plano para alguém sem querer impor a sua opinião. E temos o ponto 1, que tem muito a ver com um conteúdo do semestre passado, que é o subjuntivo, Vocês temos aí as expressões je voudrais, je devrais, j'aimerais, je souhaiterais, il faudrait. Todas essas expressões são acompanhadas de que, e o que, como vocês sabem, ele introduz normalmente uma frase que está no subjuntivo. E aí vale a pena lembrar do emprego do subjuntivo do semestre passado. Vocês lembram que são 3 categorias de sentido que carregam o subjuntivo. Temos o sentimento, temos a obrigação e temos a vontade. Sentiment, obligation et volonté. Certo? Je souhaiterais un sentiment, j'aimerais. La volonté, il faudrait une obligation. Okay? Então, quando a gente tem essas frases de o que, vai ser acompanhado do subjuntivo, Il faudrait que vous sortiez. Próximo ponto, le déplacement. Temos aí mostrando que o sentido do verbo ele pode mudar, de acordo com a preposição que acompanha. Por exemplo, aí, eu vou tomar como exemplo a primeira frase. Le 8 mai, à 9h, il part à Marseille, il part de Paris. Il part à Marseille significa dizer o quê? Que ele vai para Marseille. Então, o verbo partir aí assume a função de aller. Il part de Paris quer dizer o quê? Origem. Então, é a mesma coisa que o verbo venir. Certo? Vale lembrar que até esse ponto aqui, o terceiro ponto, entrer, sortir, entrer e sortir, okay? Todos esses verbos eles formam passé composé com o être, nunca com avoir. Certo? Tá bem explicativo esse quadro, eu vou dar uma passada com vocês pessoalmente, porque tem muita coisa para explicar, o tempo é limitado aqui nesse vídeo. E o último ponto de todos é o l'humour, O ponto que o humor francês ele é um pouco diferente do nosso. E o que eu gosto de ressaltar é que essa parte do jeu de mots. O jeu de mots são os nossos trocadilhos, São quando a gente consegue fazer uma piada com o efeito sonoro da palavra. Por exemplo, alguém que se chama Analisa é uma psicóloga. É um jogo de palavras. Vou explicar só essa primeira aqui. En sortant de chez le dentiste, a pessoa saiu do dentista, c'était une tragédie de Racine. Racine é um grande dramaturgo do teatro francês. Só que Racine ao mesmo tempo quer dizer raiz, a raiz do dente. Então é um duplo sentido. Temos aí algumas questões que eu vou deixar para vocês responderem na sala de aula. Elas têm a ver com trocadilho também, certo? A primeira que dit une tasse dans un ascenseur. Segunda, quelle est la plus intelligente? La blonde, la brune ou la rousse? E a terceira, pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé? Espero a resposta dessas perguntas na próxima aula. Se vocês não souberem, eu respondo também. Ok? Merci de votre attention et à samedi.